pessoal da fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui para conversar com vocês sobre técnicas básicas do básico do básico. Hoje nós vamos falar sobre abertura de diafragma, ISO e obturador. Coisinha básica do básico para você que quer aprender vídeo, para você que quer aprender foto, independente do que você vai usar, se seja um celular, se seja uma câmera, se seja o que for de capturar a imagem, você vai precisar manjar desses três elementos no mínimo. Esse vídeo aqui serve de base para tudo que você for fazer com relação à captura de imagem. De agora para frente você vai utilizar isso aqui para sempre, mas vai se tornar uma coisa tão simples e tão básica que na sua cabeça vai ficar muito claro desde que você entenda perfeitamente o porquê que a gente usa isso ou aquilo, ou faz isso daquele jeito ou daquele, para você criar a sua própria personalidade na porra toda. Bom, antes de mais nada, se você é novo aqui, já se inscreve, liga o sininho, deixa um likezinho aí e me segue no meu Instagram, @marcos_fraresso, para você aproveitar todas as dicas possíveis e imagináveis aqui do canal, beleza? Bom, bora lá. Galera, da onde que vem esse negócio de abertura, ISO, tempo de exposição e tudo mais? Para vocês entenderem isso, rapidinho eu vou explicar como é que funciona uma câmera escura. A câmera escura já era utilizada em 1558, que é o primeiro registro que se fala disso, de câmera escura, mas já era utilizado antes por pintores, que nada mais é do que uma caixa preta que você se enfia lá dentro, uma caixa grande, tá? Não é caixinha de sapato não, é caixa grandona, que você entra lá, você coloca essa caixa, você coloca essa câmera, você coloca esse lugar com uma das paredes apontado para onde você quer ver. Como assim, Marcos? Calma lá. Bom, essa caixa ela é toda preta por dentro, toda escura, e você vai fazer um furo, você vai fazer um orifício, o orifício, em uma dessas paredes. Vai passar luz por esse orifíciozinho e ele vai projetar essa luz. Lógico que tem todas as medidas e tudo mais para você projetar da maneira correta, né? Porque existe o foco, né? Que vocês... A gente vai falar disso mais pra frente. Mas pintores antigos, hackeadíssimos, falam, nossa, o cara pinta pra caralho. Ó, os caras faziam o seguinte, faziam essa câmera escura, colocavam uma tela do outro lado, de onde tem o buraquinho aqui, e passa a luz e projeta imagem. Sim, projeta imagem. Cara, dependendo da sua casa, como é que é a sua casa, se tiver aqueles corredores bem escurões, pelo buraco da fechadura, muitas vezes projeta imagem no corredor. Sim, é basicamente assim que a câmera escura funciona. Aí os caras pegavam essa tela, colocavam do outro lado, pintavam ou faziam esboços do que eles queriam pintar, seja lá uma casa, uma montanha, seja o que for que tivesse do outro lado da câmera escura, e eles faziam esses esboços ou até mesmo pintavam, faziam tudo ali. E eles começaram a se perguntar, tá, existe uma forma, existe um método que a gente consiga fixar essa imagem nesse plano focal sem precisar pintar, né? Porque senão é tipo impressora à mão. E começou-se essas pesquisas, muitos pesquisadores, muitos cientistas e tudo mais começaram a tentar desenvolver isso. Eu não vou entrar em detalhes de como isso foi, a gente pode fazer um vídeo mais pra frente falando sobre a história da fotografia, que é interessante também, mas em 1826 um francês chamado Joseph Niepce, que ele chegou numa conclusão que ele ia pegar essa câmera escura, ia fazer esse furinho desse lado, e dentro dessa caixa ele ia colocar uma placa que era basicamente com piche. Pensa que é piche, mas é bitume da Judéia, mas é piche. Pensa assim. Vocês sabem que tudo que é preto, né, líquido, seja uma roupa, tudo que é preto, ele vai absorver mais luz, gerando um certo calorzinho. Põe uma camiseta preta e vai pro sol aí que você vai ver que esquenta mesmo. E aí essa luz, essa imagem ia ser projetada nessa placa e ela ia ficar ali por 8 horas. Sim, uma exposiçãozinha de 8 horas nessa placa, que foi uma imagem dele mesmo, o Niepce, em cima de um telhado na França, porque ele é francês, olha só. A fotografia quase foi descoberta da forma que a gente conheceu e tudo mais por um brasileiro, mas não deu. Mas isso aí eu conto no vídeo de história da fotografia. E aí depois dessas 8 horas, essa imagem fixou, ele lavou e tudo mais, então aonde pegou mais luz, fixou um pouco mais, onde pegou menos luz, fixou um pouco menos, e aí ficou uma imagem nessa placa.
Bom, Marcos, por que você está explicando isso e tudo mais? Se você parar bem para pensar, a gente tem esses três elementos aí, nesse início, nessa tentativa de fazer a foto, que é a abertura, que é o furinho lá na nossa câmera escura. Nós temos o plano focal, que era a placa suja com os betume e as coisas lá. E a gente teve um tempo de exposição, que nesse caso aí foram 8 horas, né? Um tempo de exposição tranquilo para ficar ali. Inclusive o menino apareceu na foto, acho que ele ficou um tempo ali, tá? Ele ficou um bom tempo ali. Então esses três elementos, que é a abertura, o tempo de exposição e o ISO que a gente tem hoje, mas que passou por vários processos, que eu acho que é o principal que mudou a fotografia, eles já estavam ali em 1826. E por isso que são os três principais elementos da fotografia e do vídeo que a gente vai ter hoje. Então não importa se você tem aqui, ó, o seu celular, a câmera mais popular do mundo, o seu celular. Não importa se você tem aqui uma GoProzinha, também você vai ter uma abertura, você vai ter um plano focal, você vai ter uma sensibilidade desse sensor. Não importa se você vai ter uma DSLR ou uma mirrorless, também tem esses elementos. E também tá aqui, ó, a nossa bonitinha também aqui, que é muito mais simples de exemplificar com uma câmera de filme. Começando aí pela abertura do diafragma. Como vocês já conseguiram ver aqui, dá uma ligada aqui, ó, que você tem a abertura do diafragma ali muito visível, e aqui nessa lente de forma manual. Muitas lentes para vídeo também são manuais e tudo mais, mas é mais para exemplificar aqui para vocês, tá? A abertura ela é representada pelo número F. Número F, que é uma medida que tem a ver com o tamanho do sensor e o tamanho da passagem de luz. Porque se você for ver, essa minha lente aqui, a abertura máxima dela é 1.8, a aberturona que é 1.8, é a lente inteira. O meu celular também é muito próximo ali de 1.8, só que é um x-corinho, né? É um negocinho ali muito pitoquinho. Então você vai ter números ali que vão ali, que nessa lente aqui no caso de 1.8, passando 2, 8, 4, 5, 6, 8, 16 e 11. 11 e 16 no caso, na ordem correta. Esses números representam a abertura da sua lente, e quanto menor o número, maior é a abertura da sua lente. Então 1.8 aqui é a minha maior e 16 é a minha menor, que é só um buraquinho, piquitoquinho. O que eu quero que vocês entendam é que a abertura do diafragma ela controla a quantidade de luz que entra no seu sensor, é a quantidade, certo? Você tem que segurar isso aí, segura a palavra quantidade. Algumas câmeras não têm diafragmas que você consiga regular ele, você não consegue regular a abertura. Se você pegar aqui, que nem a GoPro, abertura fixa. O meu celular, eu não sei se existem já celulares que têm aberturas variáveis, mas meu celular, abertura fixa. Se você colocar no modo full manual, você não tem uma configuração de abertura de diafragma no celular. Alguns drones também, você tem uma abertura máxima fixa. E as câmeras, basicamente todas as câmeras que você tem ali um modo manual, vai sim te dar abertura do diafragma variável, manual, né, ou até mesmo automático. A gente não está entrando nesse mérito aqui agora. Bom, então basicamente isso é o buraquinho da câmera escura que passava a luz. Mas aí a gente tem as 8 horas de exposição, certo? Então, pois é, aí a gente tem o tempo de exposição que é controlado pelo nosso obturador, que eu vou exemplificar para vocês aqui com a minha câmera de filme também. Vou abrir aqui a parte traseira dela, que é onde fica o filme, que a gente já vai falar sobre também, tá aqui. E aí você tem aqui o obturador, que é uma cortininha aqui que eu não vou pôr o dedo, né? Não vou pôr mesmo. E eu vou colocar aqui uma velocidade que eu acho que eu tô gravando a 24 quadros. Vou colocar aqui 15avos de segundo, tá? A velocidade ela é representada por uma fração do segundo. Então você vai ver ali 1/15, 1/60, 1/125, 1/250. Eu vou rearmar aqui o meu obturador, ó. Armei. E vou disparar. Então você teve ali uma exposição do teu sensor de 15avos de segundo ou 1/15, certo? E esse é o
tempo que vai ficar passando a luz para chegar no seu sensor. Nossa, Marcos, mas é muito rápido. Cara, para uma foto 1/15 é uma velocidade bastante baixa, entra muita luz. Mas isso depende muito do que você está usando. A gente vai conversar disso um pouco mais para frente, certo? O obturador ele tem essa capacidade de setar ali por quanto tempo a luz vai chegar no seu sensor. Isso é extremamente importante para você não ter fotos borradas, ou se você quiser colocar um movimento dentro da sua foto, você pode baixar a velocidade. Você tem algumas coisinhas que você pode fazer aí, tem alguns efeitos que você pode criar, assim como a abertura do diafragma também pode modificar um pouquinho aí o aspecto da sua imagem. As velocidades mais comuns, né, hoje nas câmeras digitais, você chega aí a 1/4000 avos de segundo, né, 1/4000, ou até 1/8000. E você também pode fazer fotos de 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 30 segundos de exposição. É muito tempo. Existem algumas formas de você utilizar isso, existe um porquê de ter isso na sua câmera, mas, né, a gente vai também falar disso um pouquinho mais para frente. Para vídeo, o que muda isso para o vídeo? O vídeo ele vai ter também essa exposição, só que de uma forma digital, né? Ele vai como se ele ligasse e desligasse o sensor. E aí você vai ter o frame rate, né? Que se você for gravar ali um vídeo que nem eu tô gravando aqui a 24 quadros por segundo, se você for ver, tem um certo borrãozinho na minha mão. Se eu aumentar a velocidade do obturador, né? O shutter, que pode ser chamado assim também, você vai ter uma velocidade muito mais certinha. Você não vai ter esse borrãozinho. Se eu baixar, você vai ter mais borrão. E existem algumas regrinhas para você utilizar no vídeo, mas isso também influencia, que a gente vai falar de vídeo um pouquinho mais para frente. E por último, nós temos nosso plano focal. O que é o plano focal? Hoje em dia são sensores digitais. Tudo que é câmera digital, tudo que te mostra a imagem na hora ali, tem um sensor digital e ele tem uma sensibilidade para a luz que também é regulável. Isso vem disso daqui, ó, que é o mais comum que você aí que tem uns 30 anos, né? Você vai saber o que é isso aqui. Isso aqui é um filme 36 poses colorido de ASA 200. O que é essa ASA? Antigamente se chamava assim, existe um nome, mas quando eu for falar do ISO eu vou esmiuçar isso melhorzinho para vocês. E esse aqui era a sensibilidade que você comprava. Você comprava o filme baseado na sensibilidade que você queria. Então, eu lembro muito bem quando eu ia no mercado com a minha mãe, ela pegava um filme ASA 200 para fazer foto, sei lá, em lugar aberto, né, no sol ou em lugar fora de casa. Se fosse fazer uma coisa mais dentro de casa, ela ia pegar ali uma ASA 400, ASA 800. Era basicamente esses que tinham, que era normal que você achava no mercado, farmácia, mercadinho e tudo mais, muito fácil, muito simples de encontrar. E aí os caras transformaram isso daqui em um sensor digital, que aqui tem aquele sensorzinho, né, que fica recortadinho ali de 35 milímetros, que seria uma câmera full frame. Também vamos falar disso um pouco mais para frente. E pegaram esse quadradinho e transformaram numa forma digital, onde ele entende pixel por pixel a luz, que aí esses pixels vão ser a quantidade de megapixel que a sua câmera tem, que nem sempre é muito bom ter muito, né? Esse é um papo meio longo mais para frente, mas que você consegue alterar ele. Então de uma foto para outra você pode fazer com ISO 100 ou com ISO 1600. Então você pode mudar essa sensibilidade do sensor de foto para foto. Para o vídeo também é muito importante você conseguir mudar o ISO para que você consiga compensar ali pelo menos a velocidade do obturador, que vai ser quase sempre fixa, por alguns motivos que a gente vai falar num vídeo específico para vídeo. Então o que acontece, pessoal? A abertura do diafragma vai ser a quantidade de luz que vai entrar. O tempo de exposição vai ser essa quantidade por quanto tempo. E o que vai te falar o que você precisa desses dois é a sensibilidade do seu sensor, que está aqui do outro lado, que está lá no fundo da sua câmera. Dependendo da quantidade de luz e por quanto tempo que ela vai ficar expondo o teu sensor, você vai precisar de um sensor mais sensível ou menos sensível. E é aí que está a questão. Você cria um triângulo de exposição onde você precisa achar o ponto correto onde a abertura,
o tempo de exposição e o ISO vão estar de acordo para gerar a imagem do jeito que você está vendo ou do jeito que você quer ver, que é muito mais importante do que exatamente o que você está vendo. Esses três elementos são de extrema importância para que você consiga acertar a exposição correta do seu vídeo ou da sua foto, independente do aparelho ou da câmera ou do que você vai usar para capturar essas imagens. Então vamos lá. Abertura é quantidade, obturador por quanto tempo e o ISO é a sensibilidade do sensor para essa luz que está entrando. Tudo isso é regulável, tudo isso é acertável para que você consiga uma exposição correta. Nos próximos vídeos a gente vai começar a discutir como fazer a exposição correta e eu vou explicar quais são os efeitos de cada um desses elementos, todos separadinhos, bonitinhos, para que vocês entendam o que a abertura faz, o que o tempo de exposição pode fazer e o que o ISO pode fazer por você. Aprendendo esses três elementos, você já vai conseguir entender um pouquinho melhor do que é possível se fazer nas suas imagens, mas vai ficar para o nosso próximo vídeo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então explicadinho aí o que é diafragma, obturador e ISO. Espero que vai entrando na cabeça de vocês devagarinho. E muito em breve a gente vai aprender a balancear esses três aí que a coisa vai ficar louca bagarai. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui. Se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão aprendendo fotografia também. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é sempre muito importante. E nos vemos no próximo vídeo, beleza, pessoal? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo e falou!